Quando começamos a ler a Bíblia Sagrada, uma das coisas que nós sempre procuramos entender é os textos bíblicos que nos trazem a pessoa de Cristo Jesus. Quando olhamos para o Evangelho de João, o evangelho que mais se assemelha com a igreja, porque quando olhamos para os evangelhos, todos eles foram escritos especificamente para um povo especial, e o Evangelho de João é o único que começa com uma temática diferente. Ele não vem com uma temática mostrando da terra, mas com uma temática do céu, onde nos diz assim: o princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne e aí habitou entre os homens. Mas o versículo que eu quero trazer para vocês especial hoje é um versículo onde, só nesse versículo nos vem 12 mensagens contidas sobre a questão do amor de Deus. Preste atenção, nos diz a Bíblia da seguinte forma: Evangelho de João, Evangelho segundo nos escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente nesse versículo nós vemos 12 mensagens do amor de Deus. Primeiramente nós vemos o seguinte: primeira coisa, Deus é o maior amante, porque Ele amou o mundo de uma maneira tal para poder trazer ao mundo Jesus Cristo e desta forma nos resgatar do pecado. Ele ama de forma incondicional todas as pessoas, por isso nesta mensagem está contido que Ele é o maior amante, mas Ele também é aquele que ama com intensidade a todas as pessoas. Por qual é a intensidade do seu amor? Toda a humanidade. Por isso Ele amou o mundo. Nos diz assim que a intensidade deste amor é tão grande, que já diz, Ele amou o mundo de tal maneira. E quando alguém ama de tal maneira, meu querido, ele faz uma ação, e ele é aquele que tem a maior ação de todas, porque ele diz assim, que ele deu, e ele fez o quê? Ele doou. E aí nesta mensagem também vemos não somente a maior ação do mundo, mas também o maior dom do mundo, onde Deus doou o seu Filho unigênito, e a maior oportunidade da terra, onde ele diz para que todo aquele, preste atenção, ele não está dizendo para o rico, ele não está dizendo para aquele que tem posses, ele está dizendo para todo aquele. Não importa se você é negro, branco, se você é indígena, se você não é, se você é japonês, se você é brasileiro, não interessa. O que ele está dizendo é para que todo aquele que nele crer, ou seja, a maior atração, para todo aquele que crer em quem? Em crer nele, no Cristo Jesus. Crer nele significa a maior sinceridade de todas. E aí está mostrando para nós o seguinte, que ele, no momento em que crer, ele começa a ter a maior promessa. Ele não irá perecer, mas ele também terá uma maior diferença. Ele terá o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. E no momento em que você crê, você começa a não perecer, você começa a ter posse das questões de Deus. E aí ele diz assim, ele lhe dá a maior esperança de todas, que é a vida eterna, a maior posse que existe em todo o mundo. Preste atenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João começa no céu com uma mensagem direta para a terra, para que eu e você, para que todo homem pecador nascido de mulher possa ter nele, no Cristo Jesus, a redenção de seus pecados. Amém.